Vamos para a nossa leitura diária nesse dia 20 de janeiro. Estamos no livro de Êxodo. Vamos ler hoje os capítulos 8 e 9. E declarar o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Amém? Vamos convidar primeiramente o Espírito Santo para se fazer presente nesta leitura, para ele nos guiar e falar conosco. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Espírito Santo, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo respirar, pelo teu agir, pelo dia que o Senhor traz a todos nós, pela chuva, pelo sol, pelo vento, por tudo. Deus, vem agora neste lugar, Espírito Santo, e fala conosco, mediante o que o Senhor quer nos ensinar, por meio desta leitura diária de 2025, e que vemos prosseguir te conhecer. Aleluia. Então, aqui no capítulo 8, vamos ver a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas. E essas coisas, para Deus, Ele declarou que são as suas maravilhas. Aquilo que é praga para nós, para Deus, é as maravilhas dele. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 8, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo, para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rã sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glórias de mim, tu tens glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficaram no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito.
E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Irmãos, Faraó, ele não escutou. Mas os magos e seus feiticeiros reconheceu que estas coisas eram o dedo de Deus. Eles não podiam fazer nada. O reino de Faraó começou a cair por aí. Primeiramente pelas mentiras enganosas dos magos, as ilusões, o ocultismo. Começou a cair por aí. Então o que eu quero dizer? Que hoje em dia não é diferente. O dedo de Deus está movendo a terra. E a terra está sendo transformada. E muitos ainda insistem em dizer que são os satanistas, que são os Illuminati, que são os maçons. Satanista, Illuminati, maçons não tem poder para nada, para mover a terra. Mas o dedo de Deus move. Entendeu? Triste é saber que tem gente que usa isto, que usa os acontecimentos que aconteceram neste ano, ali para a banda da Califórnia, vem no YouTube e diz que foi satanista. Isso é muito triste, porque são pessoas que se dizem ser salvos em Cristo, são pessoas que se dizem ser pastores e falam um absurdo desse. O dedo de Deus, ele agiu aqui. Os magos, os feiticeiros e todos os astros que servia a Faraó para explicações ocultas, eles reconheceram que não era algo natural, mas que era o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Aqueles que não acreditam que o dedo de Deus não está movendo a terra, pode começar a acreditar. Porque senão você vai acabar que nem Faraó. Sem nada. Entendeu? Então, prosseguindo aqui. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sigam. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as coisas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus,
a abominação dos egípcios, eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias, no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retire amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Vamos falar da praga da peste nos animais, a praga das úlceras, as ameaças de Deus e a praga da saraiva. Capítulo 9. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se recusarem a deixá-los ir, e ainda por forças os destiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossos punhos cheios da cinza do forno. E Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornar em sarna que arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés as espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e ponte diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre todos os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas, deveras para isto, te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo,
todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Irmãos, aqui eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus, ela é assim. Ela é viva e ela é eficaz. Ela tem que ser lida, como estamos praticando aqui. Lida. Ela tem que ser meditada, como estamos fazendo agora. Ela tem que ser aplicada, como estamos fazendo isto. Aplicar onde? Na nossa mente, no nosso coração. Ela tem que ser praticada. Para quê? Para depois de tudo isto, gerar fé. Porque a fé ela é gerada pelo ouvir e o ouvir da palavra. Como agora? Deus ameaçou destruir o Egito com saraiva, que nunca houve, desde quando ele foi fundado. E neste versículo aqui, mas aqui no 20, quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Se algum servo de Faraó começou a notar que não era natural o que estava acontecendo, e era o dedo de Deus, alguns dos servos de Faraó temiam a palavra do Senhor. O que é temer a palavra do Senhor? Que alguns servos de Faraó começou a ver e eles começaram a aplicar na sua vida. O que é isso? Eles começaram a ouvir e creram que aquilo que estava acontecendo era da parte de Deus, por tudo que Moisés falava a Faraó. Então os que creram, quando Moisés anunciou esta palavra, estas ameaças, os que creram e aplicaram, o que é para aplicar? No seu coração. Depois eles praticaram. Qual foi a prática que eles fizeram? Eles pegaram o seu gado e guardaram no celeiro. Mas aqueles que não tinham aplicado e nem crido a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Por isso que Jesus disse: aquele que crê na minha palavra será salvo. Aquele que não crê já está condenado. E para ser mais profundo, Jesus ainda disse assim: aquele que crê e for batizado está salvo. Aquele que não crê e não for batizado está condenado. Então eu quero dizer para vocês que a palavra tem que ser lida, como estamos fazendo, tem que ser meditada, tem que ser aplicada e tem que ser praticada. Faça isso todos os dias, porque Deus, Ele vai fazer aquilo que você está esperando. Ele também vai te proteger daquilo que está lhe castigando, aplicando, crendo, praticando e meditando. Foi o que aconteceu aqui. Os que creram, aplicaram. Os que não creram, não aplicaram, deixaram seus servos e seu gado no campo, ou seja, deixaram seus bens, não creram na palavra do Senhor. A praga da saraiva. Vamos ver agora os que aplicaram e creram, os que não creram, não aplicaram, como ficaram suas situações. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado,
e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva mãe grávida, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovão de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Aleluia. Irmão, o Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nenhuma praga te sucederá, praga alguma chegará na sua tenda. As setas que voam de dia não te alcançarão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Então essas promessas, elas são cumpridas até no dia de hoje. Aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente você descansa. Deus te dá proteção contra tudo o que é do mal. Preste atenção. Aqui, neste versículo, 26 do capítulo 9 do livro de Êxodo diz assim: Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Ou seja, a mão do Senhor estava sobre aquele lugar. Vamos supor que aquele lugar era o templo, onde estava a igreja de Deus, Israel. E aqui no versículo 32, diz assim: Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. O trigo aqui, irmão, representa a igreja. E o trigo não foi ferido pela saraiva porque estava coberto, ou seja, a mão de Deus estava cobrindo. Espiritualmente falando, Deus protege aqueles que são dele. Se você quer ter proteção total de tudo, é em Deus. É se esconder no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É na presença dele, é na igreja. É onde a igreja se reúne para adorá-lo. Ali é o esconderijo do Altíssimo. Entende, irmão? O quanto a palavra de Deus ela é tremenda. O quanto a palavra de Deus ela é extraordinária. Ela se completa. Deus não vai de maneira nenhuma deixar acontecer nada com você se você estiver escondido nele. Aleluia. Pegue esta palavra e
aplique na sua vida. Amém? Então, aqui, vamos prosseguindo no capítulo 10, esse dia 20 de janeiro, que diz assim: Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão e Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirvam, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirás a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o rosto, e eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó, e os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirvam o Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Irmãos, quando o diabo ele humilha uma pessoa, quando o diabo ele escraviza uma pessoa, e a pessoa sabe que está sendo escravizada pelo diabo, o diabo está levando dela tudo, ela mesmo insiste em persistir no erro. Enquanto os amigos dela que andam com ela acaba vendo que está fazendo mal para ela, acaba vendo que o mal está sendo um laço, não só para ela, mas para todos que estão ao seu redor. Os que estão com ela dizem assim: irmão, amiga, amigo, abandona essa vida, abandona essa vida de desgraça, esses vícios. É um laço para ti, entende? Então, enquanto uns dizem que o mal que vem sobre os seus amigos que estão na roda ali do grupo é um laço, a pessoa continua endurecendo seu coração porque não quer se humilhar diante de Deus. Então foi o que aconteceu aqui neste versículo 6, que ele fala: encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixa aí os homens, para que sirva o Senhor, seu Deus, e ainda não sabes que o Egito está destruído. Então, meus queridos, meu amigo e minha amiga, se humilhe diante de Deus. Porque quando Deus levanta um profeta para falar de Deus, para falar dele para você, e você não ouve, você vai perecer pelo caminho. E não só você, como toda a sua casa. E o que Deus quer é que você se humilhe diante dele, para que ele salve você e a sua família. Então Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir. E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque é festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim,
Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Por isso é que pedistes, e os lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum, nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão, e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado. Somente desta vez que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Isso dá até alusão do Salmo 139, que a gente leu, né? Que ele diz assim: aonde fugirei eu do teu espírito? Se eu estiver na escuridão, até a escuridão para ti é luz. A luz e a escuridão para ti é a mesma coisa. Então, enquanto havia escuridão aqui na terra, aqui no reino de Faraó, na vila dos hebreus havia luz. Por isso que diz: luz e trevas para ti são a mesma coisa. Então o Faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, este não quis deixar ir, e disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarda-te que não mais vejo o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então, irmãos, aquilo que Deus ele determinou, ele vai fazer na sua vida. Seja em trevas, seja em luz, ele vai fazer. As trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. E o que eu quero dizer com isto, com esta revelação? Que você tem que ter fé, tem que crer que ele vai salvar você e sua casa, vai te dar resposta daquilo que você está procurando, ou daquilo que você pediu, ele vai te dar. Apenas creia, tenha fé. E aqui finalizamos nesse dia 20 esta leitura diária. Aplique, leia, medite e pratique, que você vai ter muito a ganhar com as coisas de Deus na sua vida. Deus poderoso,
Muito obrigado por esta leitura diária. E prossigamos em Te conhecer, para que sejamos como amanhã, como um novo dia, e como a chuva que o Senhor dá, que rega a terra e a prospera, dando seu fruto na estação certa. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Até a próxima live da leitura anual de 2025.